Olá! Hoje nosso grupo irá apresentar um trabalho sobre a avaliação e plano de tratamento fisioterapêutico na doença de Parkinson, voltado à disciplina de atividade prática supervisionada, orientado pela professora Flávia Balbi. O grupo é composto por mim, Lucas, pela Aline Michele, Aline Porfílio, Elisa Moura e Evelyn Cipriano. Descrita por James Parkinson em 1817, a doença de Parkinson, também conhecida como mal de Parkinson, é um distúrbio neurodegenerativo resultante de alterações no sistema nervoso, que afetam diretamente os gânglios da base, aos quais contribuem para a precisão dos movimentos e coordenam as mudanças de posição. Apesar das possibilidades das limitações se manifestarem em qualquer estágio da doença, a doença de Parkinson é de natureza progressiva, o que dificulta cada vez mais manter as habilidades funcionais das atividades de vida diária, como a mobilidade, a saúde mental e a interação social. Os principais sinais e sintomas incluem dores musculoesqueléticas, dormência nos membros, demência, distúrbios do sono, fadiga, incontinência urinária, hipotensão ortostática, micrografia. Os sintomas podem ser leves ou graves, ou ocorrem com frequência ou esporadicamente. Visto que o paciente com doença de Parkinson pode apresentar uma postura encurvada, a falta de expressão facial, uma rigidez postural, uma inclinação para frente, cotovelos e punhos flexionados, abertura reduzida dos braços, tremores nas mãos, quadris e joelhos flexionados, tremores nas pernas e marcha curta, assim como nós vemos na imagem. Paciente parkinsoniano apresenta algumas manifestações clínicas e uma delas é a rigidez, que é o aumento de resistência no movimento passivo, onde se dificulta a realização dos movimentos e reduz a amplitude. Ela acomete músculos proximais, como o ombro e pescoço, envolvendo também os músculos da face, onde é possível observar que o paciente não tem uma expressão facial e com o avanço da mesma afeta os músculos da garganta e do peito, complicando assim a deglutição, a fala e a respiração do paciente. Já com a bradicinesia, os movimentos são reduzidos, tanto em velocidade, alcance e amplitude. Tudo isso é devido à lentidão na manutenção do movimento. Ela pode ser influenciada tanto pela rigidez ou pela depressão, levando a uma maior dependência nas realizações das atividades de vida diária. O tremor observado no paciente é uma oscilação involuntária, que é presente no repouso e ausente com os movimentos voluntários. Ela pode ser leve, em curtos períodos, ou severo, que interfere nas atividades diárias do paciente. Geralmente, ela acomete primeiro as mãos e depois ela vai progredindo para os membros tanto superiores como inferiores. Além disso, o paciente parkinsoniano, ele apresenta uma postura fletida, uma postura fixa, dificuldade de iniciativa motora e pode ocorrer também o freezing, que é uma instabilidade, um congelamento que se dá ao querer iniciar ou continuar um movimento, como por exemplo na marcha, onde pode ocorrer esse congelamento e o paciente não conseguir dar o primeiro passo. Como mencionamos anteriormente, o paciente parkinsoniano, ele não tem uma expressão facial. A fisiopatologia da doença de Parkinson é caracterizada pela degeneração seletiva de neurônios dopaminérgicos, que estão presentes na região da substância negra, contribuindo para a diminuição da quantidade de dopamina. Além disso, os neurônios que ficam espalhados nos gânglios da base, no tronco cerebral, na medula espinhal e nos gânglios sinápticos se espalham de forma lenta e progressiva, causando danos e mortes neuronais e, consequentemente, a perda de neurônios dopaminérgicos. A dopamina ela é um importante neurotransmissor e atua no sistema nervoso central. Ela funciona como um mensageiro, levando a informação de um neurônio para uma célula receptora. Esse neurotransmissor está envolvido em processos como controle motor, cognição, compensação, prazer, humor e algumas funções endócrinas, além de ser precursor de outros neurotransmissores. Na doença de Parkinson, os neurônios nos gânglios da base disparam sinais antes de o movimento começar, pois a emissão ela é canalizada através do globo pálido e da substância negra para o tálamo e de volta para o córtex, completando a volta. Esta é composta de duas vias,
a via direta, que facilita a emissão desses sinais nos gânglios da base para o tálamo e para as áreas motoras do córtex, e a via indireta, que propicia a desinibição do núcleo subtalâmico, implicando na extinção de alguns movimentos. Em resumo, na doença de Parkinson, ocorre uma diminuição da atividade na via direta, que é a inibitória, e ocorre um aumento na atividade na via indireta, que é a não inibitória. Esse efeito desse desequilíbrio resulta em um aumento da taxa de disparo dos neurônios inibitórios no globo pálido interno, com eferências para o tálamo. Logo, essa inibição dos centros pré-motores explica os sintomas de bradicinesia. Caso clínico. Paciente JAA, 72 anos, sexo masculino, casado, 4 filhos, morador da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, bancário aposentado, relata que há aproximadamente 3 anos iniciou com sintomas como tremor de repouso e bradicinesia, associado a um quadro de dificuldade na marcha, apresentando sintomas como freezing. Procurou atendimento médico e teve vários possíveis diagnósticos. No entanto, seu quadro clínico apresentou piora, sendo orientado a procurar um neurologista, no qual foi diagnosticado com doença de Parkinson associado à camptocormia. Foi encaminhado para o setor de fisioterapia para acompanhamento e tratamento. Relatou como queixa principal: tenho dificuldade para andar. Tratamento medicamentoso: Prolopa, que é o levodopa, 2 vezes ao dia. Realiza acompanhamento com neurologista, geriatra, psiquiatra, fonoaudióloga e fisioterapeuta. É hipertenso, nega diabetes, nega cardiopatias e problemas respiratórios. Escala de Owen IA modificada, classificado como 3. Bem, para planejar o tratamento, elaboramos uma ficha de anamnese e aplicamos as escalas específicas para a doença de Parkinson. Na anamnese consta a identificação do paciente, a fim de obter os dados pessoais relevantes. A queixa principal, ou seja, qual o motivo que levou o paciente a procurar o fisioterapeuta, a história da doença atual, para estabelecer uma ordem cronológica dos fatos, quais atividades o paciente não consegue realizar, a história da doença pregressa, que envolve todo o histórico de saúde do paciente, o interrogatório sintomatológico, com o objetivo de comparar os sintomas relacionados à doença, a história social familiar, que visa obter informações de antecedentes pessoais fisiológicos e patológicos mais relevantes, os hábitos e estilos de vida, o uso de medicamentos, os resultados de exames complementares e as condições socioeconômicas e culturais para compreender, relacionar e atender às necessidades desse paciente. Para o exame físico e com o objetivo de avaliar a condição clínica em geral, as incapacidades, a função motora e o estado mental do paciente, utilizamos as escalas a seguir. A primeira foi a escala unificada de avaliação da doença de Parkinson, que pode ser dada pela sigla UPDRS. É uma escala completa, pois ela abrange tanto sintomas motores quanto mentais, de humor e de interação social. É constituída de 42 questões, dividida em 4 colunas: número do item a ser avaliado, quesitos da escala, conteúdo significativo para avaliação e a categoria da classificação internacional da funcionalidade, que é a CIF. Divididas em 4 partes: estado mental, comportamento emocional, atividades da vida diária, exame motor, complicações na terapia durante a semana que passou. Com pontuação que varia entre 0 e 199, considerando as atividades do medicamento no paciente em on, que é sob o efeito de levodopa, ou off, sem efeito de levodopa. Aplicamos também o questionário da doença de Parkinson, PDQ 39. Tem como objetivo avaliar a qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson, através dos aspectos da experiência pessoal. Ele possui 39 questões, com respostas divididas em nunca, ocasionalmente, às vezes, frequentemente, sempre, ou não posso de tudo fazer, sendo que a pontuação tem variação entre 0 e 100. Quanto maior for o resultado da pontuação, pior é a qualidade de vida. Aplicamos o teste de caminhada de 6 minutos, que avalia a máxima distância percorrida durante 6 minutos de caminhada, sendo que o paciente tem total liberdade para ditar a velocidade dos passos e interromper no caso de sintomas limitantes, como resistência à caminhada ou a capacidade funcional. Aplicamos o questionário de congelamento da marcha, o FOGQ, que é composto de 6 questões, em que cada uma delas representa uma situação de possível ocorrência do congelamento. Inclui a marcha no seu pior estado de congelamento, a influência desse fenômeno nas atividades de vida diária e independência funcional, a duração, a frequência, a hesitação inicial e ao virar. A pontuação para cada item varia de 0 a 4 pontos, totalizando 24 pontos, sendo que uma maior pontuação representa uma pior condição. Aplicamos o questionário da qualidade de vida na doença de Parkinson, PDQL,
que é responsável por medir a saúde física e emocional, além de outras áreas de função que são importantes para esses pacientes. Constitui 37 itens, divididos em 4 categorias: sintomas parkinsonianos e sistêmicos e função emocional e social. E, por último, a escala de OIA, que é utilizada para determinar o estágio da doença do paciente através dos sintomas motores. Varia de 0 a 5, com níveis mais altos indicando maior deficiência. Além dessas escalas específicas para o caso clínico em questão, outras podem ser aplicadas também, conforme a avaliação e a necessidade do fisioterapeuta. São elas: o mini-exame do estado mental, que é o MEN, o MoCA, a escala de depressão geriátrica, sendo que todas essas três avaliam o estado mental desse paciente, o questionário de dor de McGill, a escala de equilíbrio de Berg, o TUG, a escala de Tinet, o BEST test e o índice de marcha dinâmica. Tratamento medicamentoso. Até a presente data, não há tratamento medicamentoso que previna a progressão da doença. Portanto, as intervenções visam controlar os sintomas, manter a autonomia do paciente por maior tempo possível, proporcionar independência funcional e equilíbrio psicológico. Alguns medicamentos utilizados são Prolopa, que é o levodopa. Ele é um precursor dopaminérgico, considerado padrão ouro no tratamento da doença de Parkinson, sendo que a resposta sintomática para a bradicinesia e rigidez tende a ser imediata. Contudo, no decorrer da progressão da doença, a medicação se torna insatisfatória, conforme a dosagem administrada, e é necessário aumentar a dosagem e ou diminuir o intervalo entre as tomadas. Há também os agonistas dopaminérgicos, que têm como objetivo estimular diretamente receptores dopaminérgicos. Os efeitos colaterais dessa medicação não são bem tolerados pelos idosos, pois são compostos de náuseas, vômitos, efeitos cardiovasculares e psiquiátricos. Tem também os inibidores da catecol-0-metiltransferase, que é a CONT, visa possibilitar um aumento da dose de dopamina no cérebro e reduzir o número de ingestão da levodopa sem interferir no aumento das flutuações. E tem os inibidores da monoaminoxidase, tipo B, atua no aumento da neurotransmissão dopaminérgica para diminuir os sintomas da doença de Parkinson, porém pode ocasionar insônia e ideias delirantes, hiperplasia de próstata, retenção urinária e borramento visual. O tratamento cirúrgico é reservado para pacientes com sintomas motores refratários ao tratamento medicamentoso e que apresentam flutuações motoras ou discinesia. A cirurgia pode ser por procedimento ablativo, que consiste na lesão ou destruição de uma área específica do cérebro, sendo os alvos mais utilizados o tálamo, o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico. Outro tipo de intervenção cirúrgica é a estimulação cerebral profunda do núcleo subtalâmico, caracterizada pela implantação de um estimulador com eletrodos por estereotaxia em alvo cerebral profundo. Mas para isso é de suma importância a realização de uma avaliação criteriosa da doença no paciente. No caso clínico em questão, o plano de tratamento fisioterapêutico deve ser elaborado conforme as manifestações clínicas diagnosticadas, com a finalidade de aprimorar a capacidade funcional para que exerça as atividades de vida diária de forma independente e de retardar a progressão da doença, contribuindo para a melhora da qualidade de vida do paciente. Nesse sentido, a intervenção será composta por estratégias de aprendizado motor, pela estimulação neuromuscular adequada, por treinamentos de força, pelos treinamentos funcionais e por exercícios de flexibilidade. Os exercícios de flexibilidade têm o intuito de restituir a amplitude de movimento, promover relaxamento e quebrar a rigidez.
facilitação neuromuscular proprioceptiva visa maximizar a capacidade física por estratégias de aprendizado motor com exercícios específicos de ordem definidos e padronizados, que abrangem um grande número de repetições no movimento voluntário para desenvolver habilidades processuais. Funcionais de equilíbrio e coordenação têm como objetivo proporcionar a melhora da mobilidade com ênfase global, como a transferência no leito, atividades de vida diária, como levar um copo até a boca ou abotoar uma camisa, além de otimizar a rotação e dissociação das cinturas escapular e pélvica. Tem o propósito de restabelecer a postura, favorecendo o equilíbrio e diminuindo a probabilidade de quedas, as mudanças posturais e os déficits funcionais, além de desenvolver a coordenação motora, aumentar a força e melhorar o funcionamento do sistema cardiovascular e circulatório. Os treinos de marcha e equilíbrio têm por fim o objetivo de corrigir a marcha em freezing através da realização de passadas maiores, aumento dos movimentos do tronco e braços, melhorando a velocidade e a consistência da marcha. Trabalhar com estímulos auditivos, como músicas ou palmas, ajuda o paciente a ter uma maior percepção e mudança de deslocamento. Portanto, com este trabalho foi possível compreender os aspectos patológicos da doença e as complicações geradas por ela. Obtivemos também o conhecimento teórico e prático dos diversos tratamentos disponíveis para uma melhor qualidade de vida e o aprimoramento funcional do paciente.
Diante disso, é importante ressaltar a atuação do fisioterapeuta demonstrando estratégias de intervenção no tratamento e de como é a melhor forma de acolher o parkinsoniano, devolvendo a sua funcionalidade e atendendo de forma individualizada com o objetivo de minimizar as consequências e capacitá-lo para uma vida ativa.